te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Boa noite, estamos começando mais um programa essencial junto com você. E olha, você desde já, anote aí o nosso WhatsApp 98866-1773, porque você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre coração hoje com 2 médicos profissionais cardiologistas. Você pode tirar sua dúvida e ainda concorre ao final do programa a um ovo de Páscoa de colher. Isso mesmo, a Jaque Gourmet mandou um ovo de Páscoa para você ser sorteado ao final do programa, ok? E olha, gente, já que estamos na Semana Santa, quarta-feira, procissão de velas na tradição católica, eu trouxe uma mensagem do Papa que diz assim: sempre que possível, dê um sorriso a um estranho na rua. Pode ser o único gesto de amor que ele verá no dia. E olha, vamos combinar, um sorriso não custa nada. Você dá um sorriso, um gesto de amor, recebe o sorriso de volta, que é uma linguagem universal, e ainda está fazendo uma delicadeza, uma gentileza ao próximo. Então, sorria durante esta semana muito mais do que você já faz normalmente, ok? Fica a dica para você. Olha, gente, já viram que aqui tá divertido, né? Porque eu já voltei sorrindo, fazendo aquilo que eu pedi a vocês, sorrindo. Olha só, o WhatsApp, mais uma vez, para você participar, 98866-1773. E agora eu estou de volta com o Dr. Wagner, doutora Elaine, que são cardiologistas, e eu gostaria que vocês começassem. Boa noite, né? Antes de mais nada. Eu gostaria que vocês começassem falando, Elaine, um pouquinho de vocês, de onde vocês são, como é que vocês se encontraram, né? Os 2 cardiologistas, assim, rapidinho. Eu conheci Wagner na residência de cardiologia. Eu havia chegado, né, para fazer a residência, ele já havia terminado. Né? E aí foi amor à primeira vista. Gostei do amor à primeira vista, Wagner. Mas é verdade. Que até hoje aí vocês têm 2 filhos, não é isso? Isso, um de 10 e um de 3 anos e 9 meses. Vocês são de onde, os 2? Bom, eu sou pernambucana, sou recifense, mas minha família é toda da Paraíba. Moro em João Pessoa. Tá. E Wagner é sergipano, gente, mas a família é toda de Natal. Você é do Sergipe, a família mora em Natal e você foi estudar na Paraíba? Não. A residência foi... A residência que foi lá? Clínica médica nós fizemos em João Pessoa e cardiologia em Fortaleza. Tá aqui, olha, doutora Elaine Marinho, médica com residência em cardiologia e ecocardiografia pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Então, você estudou no Ceará. Sim, né? a residência de cardiologia. E a residência em clínica médica pela UFPB, que foi onde você conheceu Wagner? Não, conheci Wagner no Ceará. No Ceará. Isso. Pronto. Aí, Wagner é médico, residência em cardiologia pela Escola de Saúde Pública do Ceará, onde conheceu Elaine, isso. Não é isso? E residência em clínica médica pela UFPB também. Também. Então, eu brinco, digo que ela me perseguiu, né? Eu fiz residência de clínica médica na UFPB, em João Pessoa. Quando eu saí da residência de clínica médica, ela entrou. Eu fui para Fortaleza. Quando eu terminei a residência de cardiologia em Fortaleza, ela chegou. Aí nós nos conhecemos. Foi perseguição, viu, Elaine? Foi perseguição. O radar ligado. Olha, antes da gente falar sobre a primeira pergunta, eu gostaria, Ranieri, dá para passar o vídeo da superação da semana passada do Centrocárdio, aquele que você passou início? Isso. Ó, aí é Ângela indo para a avaliação cardiológica para poder ser liberada para avaliação com o educador físico, não é isso? Isso. Pronto, foi aí que aconteceu. Aí eu pergunto a vocês, por que é necessário fazer uma avaliação cardiológica para depois você ir para a avaliação
e ser liberada para atividade física. Qual é a relação entre as duas coisas? Bem, Pode falar. a pessoa, quando está numa situação de sedentarismo, né, sem fazer atividade física, o coração, ele trabalha de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, né? Mantendo uma frequência cardíaca que o normal vai variar entre 51 e 99 batimentos por minuto. A pressão arterial também vai se manter num nível basal, mas quando ela começa a submeter ao exercício, isso muda, né? O coração ele vai ser forçado, a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta. São mecanismos adaptativos à atividade física e muitas doenças elas se manifestam justamente nesse momento, né? Uma coisa, às vezes a pessoa não é sedentária, não faz nenhuma atividade física, não sente nada, acha que não tem nada. Mas às vezes quando nós submetemos ela a um esforço, vamos dizer assim, popularmente, né, para que as pessoas entendam, quando se força o coração, às vezes as doenças elas se manifestam. Então essa avaliação cardiológica serve justamente para identificar aqueles pacientes portadores de cardiopatia assintomáticos e que podem correr um risco ao fazer atividade física. Muitas pessoas já viram ou já ouviram falar de atletas que estavam na sua prática esportiva, jogadores de futebol, e tiveram um mal súbito, né? E olha que nós estamos falando de atletas, né? Como, por exemplo, eu citei agora jogadores de futebol, em que os clubes eles fazem avaliações periódicas, né? Hoje em dia, praticamente isso não acontece, mas no passado não tão longínquo já aconteceram fatos, né? De atletas que morreram em campo, né? E em outras modalidades também. Então, assim, a finalidade da avaliação cardiológica é justamente essa, né? Identificar aqueles pacientes que são cardiopatas e que não sabiam. Quando você fala assintomáticos, é porque não apresentam sintomas, não sentem nada. Que muitas doenças, realmente, elas são assintomáticas, né? Elas não se manifestam, ou às vezes até manifestam um certo sintoma e o paciente acha que não é relacionado ao coração. Acha que é outra coisa. Acha que é outra coisa, né? Como nós já atendemos pacientes com dor torácica, achando que estava com gases ou com a gastrite, e na verdade estavam à beira de um infarto, né? Então, assim, a avaliação cardiológica é justamente para isso, né? Para você identificar aqueles pacientes que já têm uma doença e que não sentem nada, ou que sentem e não dão valor ao sintoma, né? Para dar uma segurança a esse paciente quando ele for fazer atividade física. Porque no caso a gente identificando o problema, dependendo do problema, da gravidade, né? A gente tem doenças no coração que são até impeditivas à prática esportiva, né? A gente já viu casos de atletas, no caso específico, maratonista, que a gente teve que tirar da atividade esportiva porque tinha uma doença congênita grave e não sabia. Olha que interessante. Ele começou a fazer atividade física e fez durante boa parte da vida dele, até que numa competição ele passou mal, né? E foi orientado pelo médico que o atendeu fazer uma avaliação cardiológica. Quando ele chegou até nós fizemos essa avaliação e identificamos um problema que ele, na verdade, nunca poderia ter começado uma atividade física. Olha só. Então, muito assim... interessante. E teve que abandonar. Teve que abandonar. Então, fazer a avaliação cardiológica antes de iniciar a atividade física é essencial. É fundamental. Fundamental. Ok. Agora, quais os principais fatores de risco para a saúde do coração, Elaine? Bom, nós vamos ter a hipertensão arterial sistêmica. Essa é a mais famosa. Né? A famosa pressão alta. Pressão alta. Né? Vamos ter as dislipidemias, que são as alterações de colesterol, triglicérides, né? Vamos ter o tabagismo, o etilismo. Etilismo é álcool. Isso. Vamos ter também o sedentarismo, a falta de atividade física, né? Depressão hoje é considerada como um fator de risco. Para o coração, sim, a depressão? Sim.
Por quê, Laine? Porque ela tem alteração, tudo é mente e corpo, Ah, é verdade. né? É verdade. Existe uma conexão mente e corpo. Então, hoje existem vários trabalhos mostrando que os pacientes que têm depressão, eles apresentam doença coronariana mais precoce. Então, existe toda essa relação. E aí vem os transtornos de ansiedade, né, juntamente. Mas assim, mais depressão especificamente, né? E estamos esquecendo diabetes mellitus, quase que eu esqueci diabetes, né, que é fundamental. A história familiar. A história familiar, isso. O colesterol também, né? Colesterol, Que é as tabagismo. dislipidemias, né? Dislipidemia, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, depressão, sedentarismo, São os fatores principais. O que mais causa doenças cardiovasculares. Existe uma síndrome clínica chamada síndrome metabólica, que é uma coisa muito sutil, que compromete uma boa parte da população e muitas pessoas não sabem. Às vezes elas são portadoras de síndrome metabólica e não sabem. Que essa síndrome metabólica, eu vou dizer quais são os critérios, né, para se dar o diagnóstico, mas se 3 desses 5 critérios que eu vou citar agora estiverem presentes, a pessoa tem síndrome metabólica. Isso significa dizer que há 2 vezes mais risco de mortalidade geral e 3 vezes mais risco de mortalidade cardiovascular, pessoas que têm essa síndrome. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma síndrome metabólica, ela tem 3 vezes mais riscos de morrer por uma doença cardiovascular do que uma pessoa que não tem. Então, são elas a obesidade central. Obesidade central. O que é obesidade central? É aqui da barriga. Isso, a famosa barriguinha. Grande. Isso, a barriguinha. Então, os homens que têm uma cintura, a medida da cintura alta, acima de 102 centímetros e mulheres acima de 88 centímetros. Peraí, calma, muita calma nessa hora. Ó, presta atenção, você que está em casa. Mede a sua barriga aqui, ó, na altura do umbigo, Do né? umbigo, isso. Do umbigo. Isso. Mede você, homem. Ó, os cinegrafistas, olhem pra mim, viu? Vocês, homens. Josiva tá mostrando Então, ali que tá sarado. Eles estão escapando. Vocês, homens, que medirem mais de 102 centímetros de diâmetro aqui da barriga, vocês são candidatos fortíssimos a uma síndrome metabólica, tá? 3 vezes risco maior de ter problema e fatal se tiver os outros do coração. critérios também. Vamos ver os outros critérios. Gente, isso é só o primeiro. É. E a mulher, 188 centímetros. 88. Ai, Jesus, 188 também já era demais, né? Era. Deus me livre, 188. 88 centímetros de cintura. As mulheres. As mulheres. E os homens, 102 centímetros. Primeiro critério. Primeiro Segundo. critério, hipertensão. Então, pacientes que têm hipertensão, que tomam, mesmo que tomem medicamento para pressão alta e que tenham uma pressão controlada, mas são portadores da doença hipertensão, né? A glicemia alterada, a glicemia em jejum alterada. Glicemia em jejum alterada. Isso significa uma glicemia que, assim, até 99 a gente considera normal. A partir de 100 a gente já considera uma glicemia de jejum alterada. Então já entra no risco. Para os critérios mesmo, acima de 110. Acima de 110. Acima de 110. Uma glicemia de jejum acima de 110. O triglicérides aumentado acima de 150. Triglicerídeos acima de 150. E o colesterol HDL, que é o colesterol bom, nas mulheres abaixo de 50 e nos homens abaixo de 40. São 5 critérios. Então vamos repetir. Dizer, primeiro é o diâmetro, central, que é a obesidade central. Isso. O segundo é a hipertensão, pressão alta. Isso. O terceiro, A glicemia do jejum alterada. glicemia de jejum acima de 110. Isso. O Quarto. triglicérides acima de 150. Isso, triglicéridos acima de 150. E o HDL colesterol, que é o colesterol bom, abaixo de 40 nas mulheres e abaixo de 50 nos homens. Colesterol HDL abaixo de 40 nas mulheres e abaixo de 50 nos homens. Se eu tiver 3 desses 5 critérios, então eu sou uma forte candidata. Não, aí está fechado o diagnóstico. Está fechado o diagnóstico, eu já tenho síndrome metabólica. Então a pessoa já tem um risco de morte cardiovascular 3 vezes maior do que quem não tem. Aí eu procuro um cardiologista, no caso. O ideal, imediatamente né? é ir para um cardiologista para fazer essa avaliação. Fazer essa avaliação, porque
um dos tratamentos é a atividade física. Né? Muitas vezes a pessoa ela adquire, vamos dizer assim, né, uma síndrome metabólica pelo sedentarismo. Né? Os hábitos alimentares inadequados, associados ao sedentarismo, a pessoa começa a ganhar peso e aí começam a vir os outros problemas em cadeia. Né? Porque aí são decorrentes. Exatamente. Isso. Então, assim, é importante, né, procurar o cardiologista para fazer essa avaliação e começar o quanto antes a atividade física, além de um processo de reeducação alimentar também. E muitos desses pacientes são assintomáticos. Não tem sintomas. Não sentem nada. Daí a importância, não sente absolutamente nada. Daí a importância desses 5 critérios. Isso. Olha, gente, a coisa é séria mesmo, né? Aí eu já ia perguntar, isso é um caso de procurar um cardiologista urgentíssimo, né? Para iniciar a atividade física e a reeducação alimentar. Agora, que outros casos existem que deve-se procurar o cardiologista, né? E quando deve-se ter visitas regulares a esse profissional? Quais são os casos que deve ser procurado o cardiologista? Tem uma estatística que diz que, pelo grupo de Framingham, que diz que a partir dos 40 anos, o homem tem uma chance de 49% de apresentar doença coronariana sintomática. Quer dizer, a partir dos 40 anos. Antes dos 40, ele já tem uma predisposição de apresentar sem assintomática. E a partir dos 40 com sintomas, ele tem um risco de 49%. Enquanto que a mulher vai ter 32% de risco. Com 40 anos. Com 40 anos. Yes! Até nisso nós somos privilegiadas, né? Mas isso aí depois, por enquanto, só no início. Porque depois a tendência com a idade é quase que equiparar. Aí a gente equipara, né? As mulheres e os homens. Isso. Agora, você disse assim, sintomas. Quais são os sintomas que você pode achar que está com algum problema de coração? Porque às vezes a gente sente, por exemplo, quando eu fui com a Ângela, desafiada do quadro, fazer a avaliação, e você fez os exames, que a gente vai falar depois do break, você disse que coração estava ok, ela estava liberada, né? E ela falou de uma dor que ela sentia no peito e uma dormência no braço, e você já deu um outro motivo para isso. Quer dizer, parecia um sintoma do coração, que ela já foi morrendo de medo. Então, quais são assim, esses sintomas que você pode considerar como uma possível doença do coração? São dores precordiais, que a gente chama. Aqui? Né? Isso, dor precordial. Geralmente em aperto, é aquela dor que às vezes o paciente não sabe nem definir. Né? Ele usa a mãozinha fechando para dizer assim, não, doutor, é uma dor, né, opressiva. Aos esforços, né, que faz com que impede que o paciente continue aquele esforço e que quando ele para, dá uma melhora. Isso seria o sintoma de angina, chamaria atenção, né, esse tipo de dor ao esforço. Lembrando que idosos, diabéticos têm sintomas diferentes, né? Outra coisa que chamaria atenção é a falta de aos esforços, que a gente chama de espinéia aos esforços. Então, eu tenho minhas atividades habituais e, de repente, eu não consigo mais fazer aquela atividade, eu canso. Eu nunca cansei, ou então cansava levemente e, de repente, eu começo a cansar de uma forma diferente, né? Chama atenção. Pessoas que têm episódios de desmaio devem procurar um cardiologista urgentemente. Que a gente sempre associa desmaio a outras... Isso. Né? Mas o desmaio chama atenção para ir para o cardiologista de forma bem precoce e o mais rápido, né? Recentemente até eu atendi uma senhora que há 1 ano atrás tinha tido um episódio de síncope, que a gente chama, que é o desmaio, e veio para mim agora sem sentir nada, encaminhada por outro colega médico, doutor Mário Querido, que ao examiná-la percebeu que ela estava com arritmia. E disse, olha, vai para o cardiologista. Ela, mas eu não sinto nada, era uma senhorinha, né? E aí, quando chegou lá, que a gente fez o holter nela, tinha arritmias significativas e que poderiam ter sido responsáveis pelo aquele desmaio dela há 1 ano atrás. Quer dizer, se ela tivesse ido com o desmaio, teria evitado... teria pego mais precocemente, né?
Então, assim, dor torácica aos esforços, falta de ar aos esforços, desmaio, muito inchaço nas pernas, são os principais sintomas cardiovasculares, assim, né? Cardiovascular, a perna inchada, muita demasiada, também chama atenção. Ok, então tá aí alguns sintomas. E a visita regular ao cardiologista? Deve existir essa visita? Quando é que se procura, mesmo sem sentir nada, se deve procurar esse profissional? Olha, eu recomendo assim, normalmente o que é que eu recomendo? Vai praticar atividade física? Vai. Né? Independente da idade. Hoje, a diretriz brasileira de cardiologia, o que é que ela determina? Que todos os pacientes que vão fazer atividade física, eles devem ser submetidos a teste ergométrico, 100%. E para aqueles que têm condições financeiras, ecocardiogramas em 100% dos pacientes. Então, assim, eu particularmente, e Wagner também, aos pacientes que chegam dizendo que vão fazer atividade física, eles no mínimo vão ter que fazer um ecocardiograma e um teste ergométrico. Né? Porque a gente diz, estatística, mas aquela vida é importante. Né? Então, assim, é melhor, o teste ergométrico com certeza vai fazer, e o eco a gente tem sempre pedido também. Né? Como o Wagner diz, a gente tem pego frequentemente pacientes que não eram para estar fazendo atividade física, né, Wagner, e que estão fazendo. E não tem sido incomum, né, a chegada de pacientes intolerantes às atividades físicas nas academias, tendo sintomas e que de repente chegam lá passando mal, tudo, e aí a gente vai ver, não deveria. Ou o exercício está sendo acima daquela capacidade do paciente. Que era isso aqui que eu até queria comentar também. Eu peguei alguns casos no consultório de pacientes que a gente pediu teste ergométrico, porque a gente tem uma medida de frequência cardíaca máxima. Wagner, quem faz teste ergométrico, ele depois pode falar um pouquinho melhor. Então, assim, tem a frequência cardíaca máxima, que a gente calcula, que é 220 menos a idade, e 85% dessa máxima vai ser a submáxima, que é nessa faixa aí de 85% que vai ser o benefício cardiovascular da atividade física, certo? Então, o que é que acontece? Quem vai, muitas vezes, quem vai fazer a série, ele se baseia nessas fórmulas para entender que aquele paciente está no seu esgotamento ou está na frequência atingida. E o que é que aconteceu com alguns pacientes meus? Eles não atingiam, apesar de terem uma certa idade, de ser jovem, mas eles não atingiam, eles caminhavam bastante, mas eles não atingiam aquela frequência e se esgotavam. Então, o que é que acontece? Se o professor for fazer uma série baseada nessa faixa etária, ou nessa faixa de frequência, né? Faixa etária, ou faixa de frequência. E se o professor for monitorar a capacidade do exercício pela frequência máxima ou submáxima, ele vai dizer, ele aguenta muito ainda. Só que ele na verdade, ele já está esgotado, porque no teste ergométrico dele vai mostrar que a máxima dele não vai ser aqueles 85%, vai ser menos. Então, entende? A máxima dele não é a máxima do padrão. Não, ele foge da máxima do padrão. Isso. Então, isso serve e chama atenção para nortear o colega que vai, o educador físico, que vai fazer a série do paciente. Então, nessas situações, a gente até manda uma cartinha para o professor, né, para o educador físico, e coloca, olha, a paciente, a frequência cardíaca máxima desse paciente é tal, e sugiro fazer a faixa de treinamento nessa faixa. Aí a gente calcula pelo que ele atingiu, né? Então, tem sido alguns casos que a gente pega assim para poder orientar. Né? Então, por isso que a gente frisa muito que vai fazer atividade física, tem que fazer uma avaliação cardiológica, né? Até me questionaram uma vez e disseram assim, não pode ser um clínico, não? Pelo que a gente vê, o clínico ele não vai ter o olhar, poderia até ser, né? Mas assim, ele não tem o olhar do especialista. Né, para os riscos de morte súbita, as alterações eletrocardiográficas que podem dar morte súbita, padrões que às vezes um detalhe no eletro chama a atenção para um problema genético que pode levar à morte súbita, como a síndrome de Brugada, né, Wagner? Então, assim, são coisas que a gente chama a atenção. São especificidades que são da área cardiológica que o especialista tem esse olhar, né, pelo conhecimento que ele
já Isso. adquiriu. Então, por isso que a necessidade, né, que você questiona a necessidade de ir realmente ao cardiologista na necessidade de fazer atividade física, né? Ou que vai na intenção de fazer antes de iniciar as atividades físicas. É o ideal. Né? Então, a gente tem se preocupado muito, inclusive educadores físicos muito, porque se espalhou as academias pela cidade, tanto aqui, nacionalmente, a gente vê, né? As praças com aquelas... E com né? mais novos, sempre teve essa característica de atividade física, né? Isso. Mas a Tanto no gente esporte precisa como trabalhar na mais a academia. conscientização da população em se preparar. Né? Então, isso tem preocupado a gente de uma forma E tem aumentado significativa. a demanda no Tem, consultório, muito, tem aumentado muito. os casos no E assim, no Elaine consultório. falou no sentido da prevenção, né? Você procurar para fazer a avaliação cardiológica para fazer uma Prevenir. atividade física para prevenir. Fazer com Se segurança. ele for portador, Isso. ele tem que ir. Aí ele tem que ir. É até interessante, assim, até hoje, assim, a gente vê, eu particularmente, Elaine também, e os colegas de um modo geral, eu observo muitos pacientes que têm medo de câncer, né? Tem paciente que não fala nem a palavra, né? Diz aquela doença. E se preocupam em fazer, no caso das mulheres, o exame de mama anualmente, colo de útero, né? Os homens, próstata, até existe, né? Os meses, específicos. exatamente. Perfeito, tem que fazer, né? Tem que fazer. Mas hoje, a principal causa de morte no Brasil, como no mundo, de um modo geral, são as doenças cardiovasculares. Né? No levantamento da Organização Mundial de Saúde, 30% das mortes nas últimas décadas, 30% das mortes que aconteceram no mundo foram de causas cardiovasculares. Quer dizer, de cada, vamos dizer assim, 10 pessoas que morreram, 3,3 pessoas, vamos dizer assim, morreram de causas cardiovasculares. Ela já ultrapassou em muito o câncer, já ultrapassou em muito as doenças infecciosas. É considerado, inclusive, uma endemia hoje, né? E, às vezes, as pessoas não dão a devida importância, né? Às vezes se preocupam, óbvio, tem que se preocupar, né? Eu não estou diminuindo as outras doenças de forma alguma, nem as outras formas de prevenção. Só querendo colocar a doença cardiovascular no mesmo nível. Exatamente. Né? Isso, no mesmo patamar de preocupação e de conscientização. Até porque, assim, o câncer, por exemplo, né, muitos casos de câncer têm cura. Realmente a pessoa faz o tratamento e fica curada. A doença cardiovascular normalmente é a vida toda, né? Ela e não dependendo do estágio, leva à Pode levar à morte morte. subitamente. Exatamente. E o índice de casos de doenças cardiovasculares tem aumentado, inclusive aqui na nossa cidade. Não só de casos, como de mortes de jovens de todas as idades, que antes era mais na maioridade, né? Isso. E agora a gente está vendo uma incidência bem significativa de jovens com doenças cardiovasculares, até levando à morte. Casos de morte súbita, exatamente. Mortes súbitas, tá? Sim. Inclusive, as mortes súbitas, existem arritmias que levam à morte súbita. E que muitas vezes, numa avaliação cardiológica, consegue-se pegar a alteração eletrocardiográfica que poderia chamar a atenção, né? Que é para ir para ritmologistas, às vezes tem indicações, por exemplo, pessoas que têm história de morte súbita na família, eles têm que fazer uma avaliação cardiológica. E olha, cheio de perguntas, viu? Tem um aqui, Wagner, que diz assim: tem um prolapso de válvula, tem dias que eu me sinto cansada, com o coração acelerado demais, às vezes até para falar eu sinto cansada, mesmo parada. Será que é normal? Aí quem tem prolapso de válvula pode ter morte súbita? Pode. Na maioria das vezes, o prolapso da válvula mitral é um problema simples, né? Assim, para explicar rapidamente, é uma alteração na válvula que a pessoa já nasce com ela, é um problema congênito, e na maioria das vezes é um problema simples, né? Que não leva a alteração no funcionamento da válvula, enfim, a pessoa não vai ter grandes problemas com relação a ela, mas
tem uma parcela de pacientes com prolapso que às vezes a válvula, ela apresenta-se muito, a gente chama de redundante. E isso termina atrapalhando o funcionamento, que a gente chama de degeneração do folheto. E existem casos em que existem colocar umas cordinhas para que as pessoas entendam, que dão a sustentação da válvula mitral. Então, tem alguns pacientes que, eventualmente, quando ele tem o prolapso mitral, às vezes um quadro já bem avançado, com a válvula já bem doente, degenerada, essas cordinhas elas podem se quebrar, né? Torar, como mais popularmente se fala. E isso leva a uma eversão total do folheto, com um quadro que a gente chama de insuficiência mitral severa aguda, que pode levar a um quadro de morte. De morte súbita. De morte súbita. E esse cansaço é natural de quem tem prolapso? É interessante fazer uma avaliação, porque assim, como eu disse, a maioria dos casos são benignos, mas tem alguns pacientes que, como tem esse problema mais acentuado, então podem realmente apresentar cansaço, né, palpitações. Então é interessante fazer uma avaliação para ver a situação da válvula, né? Ver como e ela já tá. Deveria ter feito antes da atividade física, né? Que ela diz aqui que se cansa quando faz atividade física. Então, com certeza. Ela já deveria ter... Pode ser um cansaço natural da atividade física, mas pode ser um cansaço do problema, né? Que às vezes, né, as pessoas elas cansam quando estão fazendo atividade física e pensam que pode ser o coração. Pode, mas assim, a atividade física, ela por forçar, a pessoa vai cansar, né? Mas como a Elaine falou anteriormente, se ela é acostumada a fazer uma atividade física e tem um cansaço X, e de repente, ela na mesma atividade física começa a ter um cansaço 2X, quer dizer, o cansaço maior do que o que ela tinha, alguma coisa está errada. Precisa investigar. Precisa investigar. Daí a importância de fazer a avaliação antes, né? Vamos falar desses exames. Eu acompanhei a Ângela, né? Nós passamos aqui semana passada o vídeo com todos os exames e ela passou pelo teste ergométrico com o Dr. Wagner, que foi o primeiro. Não, o primeiro foi o seu. Foi o eco. Foi o eco. Ela passou primeiro pelo ecocardiograma. Sim. Fala pra gente o que é o ecocardiograma. Bom, o ecocardiograma é um exame como um ultrassom, né? Que é mais conhecido. E ele vai ver a morfologia do coração como um todo. Tamanho do coração, funcionamento, força de contração do coração, o funcionamento das válvulas. Eu achei muito parecido quando eu estava lá assistindo com uma ultrassonografia quando a gente está grávida. Os pacientes falam muito, né? As mulheres dizem assim, eu me lembrei agora quando eu estava grávida, né? E, sim, vai ver se tem dilatações de aorta, né? Porque alguns pacientes que tenham dilatação de aorta, às vezes a gente até medica, né, Wagner? Para evitar que essa dilatação possa progredir. Né? Então, assim, ele vai dar a morfologia como um todo. Algumas já aconteceu de paciente fazer um check-up para fazer atividade física, uma avaliação, e chegar lá ter uma alteração na contratilidade segmentar, que a gente chama de uma parte do coração, mostrando que aquela área já teve como se fosse um infarto. E ali, pronto, aí ali toda a história muda, né? Então, e a paciente era totalmente assintomática, né? E a gente no exame já presenciou. Então é nesse contexto. Não foi para atividade física? Foi, hoje está muito bem na atividade física, sim. Mas aí, antes de tudo isso, né, ela fez o eco, a gente colocou ela num teste provocativo, que era na esteira. Por incrível que pareça, ela foi muito bem na esteira, né, mas ela tinha uma lesão coronariana, né, tinha 3 artérias comprometidas, mas que era para tratamento clínico. E aí a gente encaminhou ela para fazer a reabilitação cardiovascular e ela começou com atividade física, com personal trainer, né? E aí tá muito bem, obrigada. Fazendo atividade física e até ela diz assim, nunca imaginei que ia chegar, né? Porque assim, antes eu não fazia nada e agora com o problema que eu tenho, eu tô melhor fisicamente do que antes. Então, mas assim, tudo feito com segurança, né? A gente
dá uma faixa de treinamento, o personal sempre entra em contato, tem aquela frequência de cardíaca que tem que ser mantida. Então, assim, a gente tem um contato mais direto com o educador físico. E um acompanhamento. Isso. Pronto, fez o ecocardiograma, normalmente é o primeiro. Normalmente é a consulta, né? É a Normalmente é a começa aí, com a consulta. É que encaminha. E o cardiologista ele vai pedir os exames de laboratório, né? De base que a gente pede, e o ECA, a esteira. Ou, dependendo da história que o paciente traga, algum outro exame que seja necessário, né? Então, vai depender muito do que o paciente traz de demanda na consulta. Então, o basal é o eco e o teste de laboratório. Mas se o paciente trouxer alguma outra demanda, aí a gente vai atrás, né? Porque, por exemplo, tem paciente jovem que chega assim, não, doutora, de vez em quando eu verifico e está alta a minha pressão. Aí chega no consultório, está alta. Não, mas aí, às vezes eu verifico em casa, está normal. Então, a gente precisa definir se aquele jovem é hipertenso ou não. Então, eu já tenho o que a gente chama do mapa, né? Que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Que vocês também fazem. Sim, bota aparelhinho, passa 24 horas, aí a gente vai definir realmente se é hipertenso ou não. E isso é muito importante, porque assim, é um rótulo que a pessoa ganha, né? Então, assim, quando eu ganho o diagnóstico de hipertensão, isso vem toda uma modificação no meu estilo de vida de forma significativa. Vai a bagagem completa. Vai ganhar um pacote, né? Grande, né? Então, assim, é importante, né? Importante. Pronto. E só para complementar, lembrando que a hipertensão ela surge a partir dos 30 anos. Por isso que eu tenho dificuldade em dizer aos pacientes que procure o check-up normal cardiológico a partir dos 40 anos. Na minha concepção, deve ser a partir dos 30 anos. Porque se a hipertensão ela surge aos 30 anos, como é que eu vou dar um diagnóstico de hipertensão precoce? 10 anos depois. 10 anos depois. Já muitas vezes com complicações. Então, quando me perguntam, eu digo, olha, a partir dos 30 anos, pelo menos uma visita anual ao cardiologista, né? Principalmente se tiver história familiar de hipertensão, e aí vai, né? E no caso específico da hipertensão, só para complementar, aqueles pacientes jovens que apresentam-se hipertensos, então um recado aí aos pais, levam o jovem ao clínico, o clínico, você é hipertenso, passa o remédio de pressão. Não aceitem, porque assim, existem causas que a gente chama de causas secundárias de hipertensão. Existem algumas doenças que ao serem tratadas, o paciente vai ficar curado, ele não vai cronificar aquela hipertensão. Então assim, e as hipertensões secundárias, elas acometem justamente os jovens, né? Então, eu pego muitas vezes adolescentes no consultório tomando remédio antihipertensivo. Mas foi pedido algum exame? Não. Eu levei a consulta, estava com a pressão alta, foi passado o remédio. Mas a forma correta é nós fazermos uma bateria de exames para afastarmos as causas secundárias, que são doenças que podem gerar hipertensão no jovem, abaixo de 30 anos, né? Para descartando essas causas, aí sim a gente fechar um diagnóstico de hipertensão primária, que é a hipertensão mais comum, né? Aquela geneticamente determinada, um dos fatores. Né? Responde por mais de 95%. Exatamente, que é a grande maioria. Né? Mas mesmo assim, naqueles pacientes muito jovens que estão apresentando quadro de hipertensão, tem que ser feita uma avaliação. Vocês percebem, Dr. Wagner e doutora Elaine, uma demanda crescente de jovens no consultório, porque eu percebo uma demanda crescente de problemas cardíacos em jovens. Isso a gente percebe por casos que a gente conhece. Uhum. Mas esses jovens estão procurando o consultório? Vocês percebem essa demanda aumentando? Sim, mas por incrível que pareça, muitos estão relacionados aos quadros de ansiedade. Muito. Hoje eu acho que estamos numa era da ansiedade, né? Nossa sociedade, nessa mente e corpo, o corpo vai responder a uma mente acelerada, né? Então, acaba que... afeta direto o coração. Como o coração são as emoções, né? Então, acaba afetado. Que chega e aí a gente vai conversando com o paciente e vê. Obviamente que a gente vai
pesquisar, né? Até porque muitas vezes o paciente que é ansioso, ele encasqueta, né? Desculpa esse termo, mas coloca na cabeça que tem problema no coração, então às vezes a gente tem que fazer os exames para que ele tenha certeza de que não tenha. E daí é que a gente consegue mostrar a ele, o paciente, que aquela ansiedade está prejudicando. E aí fazer o encaminhamento correto, a psicoterapia, né? Muitas vezes ao psiquiatra também, né? Ok. Agora, teste ergométrico é o outro exame que é feito, né? Isso. O teste exatamente. ergométrico. No teste ergométrico, basicamente, de uma forma mais simplória, assim, é um exame em que nós vamos colocar o paciente para fazer uma atividade física. E como eu falei no início da entrevista, né, nessa atividade física, normalmente a frequência cardíaca vai subir, a pressão arterial vai subir. Então, assim, é um exame que nós fazemos com a monitorização cardiológica e da pressão arterial, e nós vamos ver a resposta do paciente ao incremento de cargas, ao aumento do trabalho, né? Ele começa normalmente, a esteira começa normalmente lenta, que é um processo adaptativo, e nós vamos aumentando a velocidade e a inclinação, aumentando assim a dificuldade do exercício, né? Ao ponto de que alguns pacientes chegam até a correr na esteira. Dessa forma, nós vamos justamente identificar aquelas doenças que muitas vezes se manifestam quando há um aumento dessa demanda, né? Dessa demanda cardiovascular, quando a frequência cardíaca aumenta, quando a pressão arterial aumenta, quando há um pool de catecolaminas maior no corpo. Então, muitas doenças elas se manifestam, dentre elas alguns tipos de arritmias, né? Inclusive arritmias malignas que podem levar à morte, e as doenças isquêmicas, que são popularmente conhecidas como as veias entupidas, né? Então, às vezes o paciente ele tem obstruções, né, por placas de gordura nas coronárias. Como ele está numa situação de sedentarismo, ele não sente nada. Mas a partir do momento que a gente força, coloca o coração para trabalhar, vamos dizer assim, a doença ela se manifesta. Então, assim, é um exame primordial, principalmente para quem vai fazer atividade física, né? Porque você faz o exame monitorado, então ali você vai identificar realmente o problema se ele tiver. E se não for feito, você pode identificar durante a atividade física. Durante a atividade, você tarde demais, de uma forma desagradável, né? E Ângela fez um outro exame, que foi o eletrocardiograma. Sim. Né? Agora, do cardiológica. Então, passa aí, Ranieri, a avaliação cardiológica, rapidinho. Avaliação. É a cardiológica. Esse aí, no caso, é o teste ergométrico. Esse é o teste ergométrico, né? Aí a Ângela já está correndo um pouquinho. Isso. Dos testes. Exatamente. Esse é o ergométrico, né, que foi feito. Esse é o ecocardiograma, que foi feito por Elaine. E teve o eletrocardiograma também. Isso. Agora, por que o eletrocardiograma? O eletrocardiograma é um exame primordial. Assim, quando você vai, por exemplo, no oftalmologista, ele vai fazer o exame de refração, né, para ver se você está... Então, é um exame de rotina. É um exame de rotina. Não existe uma consulta cardiológica sem um eletrocardiograma. Entendi. Porque muitas vezes no eletrocardiograma a gente já identifica problemas que vai nos nortear, né, na solicitação de exames. Dos demais. Dos demais. Ah, agora tá. Agora eu entendi o porquê. Ok. Olha, nós vamos
muitas participações, muitas perguntas. Enquanto eu dou uma olhadinha nessas perguntas, nós vamos agora para o quadro Superação e Saúde desta semana, que depois da avaliação cardiológica de doutora Elaine e doutor Wagner, física, só depois de ser liberada pelos cardiologistas. Veja só. Olá, gente. Eu me chamo Matos Ranier, sou profissional da educação física aqui na Nova Story Fitness em Currais Novos e nós estamos com a missão de acompanhar a Ângela aqui na Nova Story Fitness. A Ângela está com 104 quilos e agora a gente vai começar um período de adaptação aos treinos. Foi feita a avaliação neste momento e identificamos alguns pontos que vamos precisar levar em consideração para montar o treino. Aqui na Nova ela vai receber todo o acompanhamento dos profissionais e eu comecei com a avaliação. Para que serve a avaliação, gente? A avaliação serve justamente para a gente identificar percentual de gordura, circunferências, possível problema de postura, algum desvio na coluna, algum problema diagnosticado de articulação. E aí, a partir da avaliação é que eu posso montar o treino do meu aluno. No caso, a Ângela, 104 quilos, agora a gente vai começar a fazer o treino a partir desta semana. Ela vai se adaptar ainda, era sedentária, fazia muito tempo que não fazia atividade física e está com um peso muito alto, principalmente para a altura dela. Não é tanto que ela perdeu a altura. Então, a partir de agora, a gente vai começar um treino de adaptação para que ela possa atingir os objetivos dela, tá bom? Aqui na Nova, a gente faz essa avaliação e, a partir dela, que todos os nossos alunos começam a treinar, certo? A roupa não vai mentir, todo mundo faz isso, né? A roupa mede pra gente, mede a autoestima também, que o pessoal começa a ver que a roupa não tá dando, não tá cabendo, mas na avaliação a gente vai ter certeza de quantos por cento de gordura vai estar e a partir dela que a gente vai modificar ou não o treino, certo? Então a cada 3 meses o aluno da Nova faz a avaliação e a gente revisa o treino do aluno, tá bom? Com a Ângela não vai ser diferente, daqui a um mês, né, já que ela está fazendo um trabalho específico, personalizado, daqui a um mês a gente vai fazer a avaliação com ela e a gente vai identificar se o treino está correto e o que precisa mudar a partir de agora. Então, boa sorte, Ângela, conta conosco. Valeu! Ok, gente, olha, muito rápido, agora nós só temos 5 minutos para responder muitas perguntas. Elaine, caminhada é bom para a ansiedade? Excelente, excelente para a ansiedade, porque a caminhada, ela promove a liberação de serotonina cerebral e assim melhora a ansiedade. Então é importantíssimo. Tenho 17 anos, descobri a hipertensão aos 14, me chamo Lázaro Luan e tomo atenolol. Eu sugiro, Lázaro, que você procure o cardiologista para investigar, tá certo? Porque hipertensão aos 14 anos, até que se prove o contrário, é uma hipertensão secundária, né? Então teria uma causa que levaria à hipertensão, né? Então sugiro que você fale, né, com a família para poder ir ao cardiologista, tá certo? Wagner, hipertensão, quando acontece, tem volta? Não. Para a vida toda? Para a vida toda. É igual Uma a vez diabetes. dado o diagnóstico, é para a vida É como a toda. diabetes, tem controle, né? Exatamente. Ok, gente, muitas perguntas. Vou passar essas perguntas para a Elaine, mas a gente e para o Dr. Wagner, vou passar para vocês depois as perguntas, tá certo? E vocês vão agora participar do sorteio, tá? Muitas bênçãos para vocês, muitos parabéns para vocês. Não dá para ler, doida para ler, mas não dá. Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Quem é que vai parar aqui? Você, Elaine. Eu só vou dizer que estou sem óculos, eu não leio, tá, gente? Então, já cheguei nos 41. Para garantir mais não ainda, tem um problema com a fecha idade, os então olhos. eu vou fechar mais aqui. Pode rodar. Pronto. Vixe, Maria, já bateu, com Vai. força. Já bati aí. É Lázaro. Mentira! Foi Lázaro, olha. Tá aqui, Pronto, ó. Lázaro. Ai, Luan. ganhou. Tá aí, Lázaro. Você ganhou
um ovo de Páscoa da Jaque Gourmet. Cadê o ovo de Páscoa, Ângela? Tá aqui, traz pra cá. Jaque Gourmet, você quer um ovo de Páscoa delicioso, tá aí o endereço, é só você ligar e você terá, porque este aqui é de Lázaro. Olha só, Lázaro, o seu ovo. Ai, olha que que... delícia. Não, tá eu, Ai, Elaine meu Deus. Wagner aqui, tudo de olho nesse ovo. Olha que ovo, gente. Olha só, esse é seu, viu, Lázaro? Pode vir pegar. Onde, Ângela? Ela fala no WhatsApp para você, ok? Muito obrigada, doutor Wagner. Muito obrigada, Nada, Elaine. foi um prazer. Fiquem à vontade, assim, rapidinho, 1 segundo para as considerações finais. Vai lá, Elaine. Queria pedir que todos se cuidassem, né? Cuidassem da sua saúde física e mental, que é importantíssimo, tá bom? E precisando de nós, estamos à disposição. Wagner. Queria agradecer o convite de Maura, né? Estarmos aqui prestando, acho que importantes esclarecimentos, né? E como a Elaine falou, se precisarem de nós, estamos à disposição. E cuidem do seu coração. Então tá aí, gente. Ok, muito obrigada pela sua participação. Uma Semana Santa maravilhosa para todos vocês, tá? Lembrem-se que é uma semana especial. Nós ficamos aqui. Um grande beijo para você, Alana, para todos que... semana, se Deus quiser. Até lá. Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é